Olá, segundo ano do Dom Bosco. Hoje, na nossa segunda videoaula, vamos trabalhar uma revisão de alguns conteúdos já explorados em sala, tá? Com vocês. Além da videoaula, eu vou encaminhar dois TDs, né, de resolução simples com base nos conteúdos do livro didático, tudo bem? Espero que vocês gostem e acompanhem comigo a leitura dos conteúdos, tá? Forte abraço, boa aula! Bom, dentre os conteúdos que eu vou explorar no dia de hoje estão el participio, né, os usos do particípio passado do espanhol e, consequentemente, o pretérito perfeito composto, né, que foi a revisão que eu fiz dos pretéritos no primeiro dia de aula, tá? A Bia aí que não estava com a gente, ela pode, né, se fazer contemplada com esses conteúdos, tá bom, Bia? As regras de acentuação, certo? Trabalhando os diacríticos e os sinais de pontuação do espanhol. Tudo bem? Sigamos. Bom, pessoal, iniciando nosso conteúdo, tá? O estudo dos verbos é uma das bases para aprendizado de qualquer idioma estrangeiro, né? Além dos três modos verbais que a gente conhece, né? O modo indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Temos ainda as formas nominais dos verbos, que são infinitivo, particípio e o gerúndio. No caso do particípio aqui, né, ele pode ser definido como uma forma tomada pelo verbo para funcionar como adjetivo, mas sem perder a sua natureza verbal por completo. Certo? Então, particípio se pode usar como adjetivo, né, que a gente acompanha aqui, tá? Por exemplo, não me he comprado o livro porque estava agotado. Esse agotado aqui faz referência a quem? Ao sujeito, tá? Então, eu não comprei o livro porque eu estava muito cansado, estava exausto. No segundo exemplo, a Ana já estava agotada de tantos treinamentos. Então, quem é que estava esgotada, muito cansada? Então, faz referência a Ana. Estamos claros? Sobre a forma de uso do particípio, né, duas terminações básicas, certo? Que é o ado, né, os verbos terminados em AR, ado, e os verbos terminados em ER e IR. Vixe, como a minha letra fica feia nesse negócio. Ido, né? Hablar, hablado, terminou em A, né? Ado. Salir, salido. Comer, comido, né? Então, ado, ido, as formas regulares dos particípios, tudo bem? Sigamos. El participio también se utiliza para la formación de verbos compuestos, como el pretérito perfeito composto. Né? Esse é o conteúdo do primeiro ano, tá? Que a gente viu na primeira semana de revisão, tá? Esta semana nós hemos estudado espanhol. Então lembra do pretérito perfeito composto, o verbo haver, que é o verbo auxiliar, mais o particípio do verbo principal. Alberto, como é que fica essa tradução para o português? A gente não, comumente a gente não traduz como verbo composto também, tá? A gente troca pelo indefinido. Por exemplo, nesta semana nós estudamos espanhol, né? Fica assim. Se fosse uma tradução ao pé da letra, ficaria tínhamos estudado espanhol, certo? Mas não fica uma tradução correta pelo contexto, tá? Segundo exemplo, mi hermano e eu hemos recorrido la ciudad en taxi. Então, de novo, o verbo auxiliar, né, o haber, mais o particípio do verbo principal, recorrer. Então, meu irmão e eu percorremos a cidade de táxi. Tá? E a terceira frase diz: sempre habéis viajado em ônibus? Sempre habéis viajado em ônibus? Tá aqui, ó. De novo, o verbo haber, né, o auxiliar, e o verbo principal no particípio, tá? Lembrando das terminações, né? Verbos terminados em AR fica ado. Verbos terminados em ER e IR fica ido. Estamos claros?
Formas regulares, né? Tá aqui AR, ado, bailar, bailado, cantar, cantado, certo? E para os verbos no infinitivo terminados em RR fica ido. Comer, comido, bebido, bebido, sentido, tá? Como eu falei anteriormente. Formas irregulares. Isso daqui é que vocês precisam ter uma atenção mais voltada, porque isso prejudica a compreensão. Muitas vezes o verbo ele não tem a aparência do português, tá? Por exemplo, o verbo romper. Romper em espanhol significa quebrar, rasgar, qualquer sentido dessa forma, tá bom? E o particípio do verbo romper fica roto. Então, el jugador se ha roto la rodilla. Então, o jogador ele fraturou o joelho. Então, fraturou, se ha roto, né? É outro verbo bastante diferente, tá? Nós temos aqui o verbo hacer, né? Fazer em espanhol fica hecho. No he hecho la tarea de Roberto. Eu não fiz a tarefa do Roberto, o exercício. Certo? Então, aqui é mais decorebas, tá bom? Sigamos. Os verbos com duas formas, né? Existem também alguns verbos onde o particípio possui uma forma regular e também uma irregular. Isso daqui é igual ao português, pessoal. Também nós temos essas formas, tá? En estos casos, se utiliza la forma irregular del adjetivo y forma regular para formación de los tiempos. Por exemplo, o verbo aceptar, como adjetivo fica acepto, e para a formação dos tempos verbais, né, aceptá-lo. Confundir, confuso, confundido. Despertar, despierto, despertado. Expressar, expresso, expressado. Freír, frito, freído. E por aí vai, né? Salvar, salvo, salvado, né? Então essas duas formas são comuns em espanhol. Exemplos. ¿Qué han hecho esas personas hoy? He aprendido a cocinar. Isso daqui é um verbo pretérito perfeito composto, tá bom? Então lembra aqui do verbo haver como verbo auxiliar e o verbo particípio principal, tá? O verbo principal no particípio. O que essas pessoas fizeram hoje, na tradução mais livre, tá? Dessa pergunta, eu aprendi a cozinhar. Hemos hablado con tu madre. Falamos com sua mãe, né? Has salido de vacaciones? Então a pergunta, né? De novo, ó, sempre o verbo auxiliar mais o verbo principal, tá? Habéis escuchado todo? Você escutou tudo? Ele ha comido em sua casa. E por último, ellas han ido al cine, né? Com certeza que não foi nessa época, né, de pandemia, que não tem condições. Enfim, né, esses são os verbos de pretérito perfeito composto. Lembrando que ele trata de um passado com relação com o presente, né? Os marcadores temporais aqui, o oi, né? Indica foi uma ação no passado, mas com relação com o presente, hoje, certo? Esta semana, este mês, este ano, este verano, né? Todos são marcadores temporais que faz relação com o presente, beleza? O pretérito perfeito ele se utiliza para fazer referência a ações passadas, terminadas ou não e tem uma relação com o presente. Eu acabei de explicar, né? Esta semana, hoje, sempre, tá? Diferente do pretérito perfeito simple, né? Ou indefinido, que é um passado já terminado. Ayer cené com minha madre, né? Ontem eu jantei com a minha mãe. O dia de ontem não tem relação com hoje. Então por isso que foi o verbo cener, né? Jantei. Se fosse
esta semana. Esta semana he cenado con mi madre. Certo? Então, a diferença dos dois verbos. Con ese tiempo de verbo mantiene un vínculo con el presente, es normal que venga acompañado de verbos temporales como que os marcadores temporais, hoje, esta semana, este dia, este ano, este mês, etc, etc. Beleza? E a conjugação dele, né? Como eu disse, o verbo haver como auxiliar e, as, a, emos, a, beis e an. E o particípio que repete, tá? Por exemplo, aqui o verbo salir. Então fica yo he salido, tu has salido, él ha salido, hemos salido, habéis salido, han salido. Então o que vai mudar na conjugação é o verbo auxiliar, certo? Isso também se aplica aos outros verbos. Yo he encontrado, tu has encontrado e por aí vai. Beleza? Pronto. Segundo ponto, tá, do conteúdo de hoje, vamos lembrar, na verdade, as regras de acentuação, né? Então, em espanhol nós temos três tipos principais, tá? Mas tá faltando aqui as sobresdrújulas, tá bom? Então, que são palavras agudas, né? Quando a sílaba tônica é a última, né? Por exemplo, caracol. Então, a sílaba mais forte é essa última. Llevantilho terminada em NS e bocal. Então, vogal NS, então são acentuadas. Colibri, sartén, compás. Palavras lianas, consideradas lianas, equivale à nossa paroxítona do português, né? Que também são chamadas de palavras graves, tá? Graves. Eu já disse que a minha letra fica horrível, né, nesses programas. Ai, ai, vamos lá. Sílaba tônica em penúltimo lugar, né? Ventana, né? Igual ao português, janela. Então, paroxítona. Quando é que são acentuadas essas palavras? Quando terminem com soante, tá? Com exceção de NS, tá? Cálice, árvore, túnel, por aí vai. As palavras esdrúxulas, né? Sílaba tônica é a antepenúltima, que equivale à nossa proparoxítona, tá? Todas são acentuadas, tá? Sempre. Sábado, médico, pájaro, certo? E nós também temos as sobresdrújulas, que nós vimos em sala, que é quando a sílaba mais forte é antes da antepenúltima, tá? Cómpremelo, né? Então, antes da antepenúltima, nós temos as sobresdrújulas, tá bom? Isso aqui é só pra gente lembrar. Beleza? Sigamos. E nós vimos um TDzinho que eu passei para vocês, né? Os acentos diacríticos, que são aqueles acentos de diferenciação, né? Por exemplo, o que é que diferencia um artigo ele do pronome personal ele? É somente o acento, certo? Por exemplo, el árbol está sano para plantarlo em outro lugar. Ele não sabe chegar a sua casa. Então aqui, ó, a árvore, certo? Em espanhol, o árvore, porque a palavra árvore em espanhol é masculina, tá? Por isso que vem com artigo masculino. E o ele, né? Ele não sabe chegar em sua casa. Então, pronome pessoal, ele, tá? Então, a diferença aí. Próximo, possessivo e pronome pessoal. Mi vecino também estuda aqui. Meu vizinho, tá? A mim me gusta muito ler. Eu gosto muito de ler, tá? Mas esse daqui é como se fosse o mim do espanhol, tá bom? Lembrando que o verbo gustar, ele tem uma forma de conjugação diferente do português, tá? Não se fala yo gusto, tu gustas, não, certo? A mim me gusta, a ti te gustas e por aí vai. Depois a gente explora mais o verbo gustar, tá? Então aqui, pronome pessoal mim, né? E o possessivo meu. Tu e o tus, tá? Possessivo também. E o pronome pessoal. Possessivo teu, né? Teu sobrinho sempre
se comporta muito bem. Tu sobrino sempre se porta muy bien, né? Tu não estás celoso? Então, traduzindo, né? Você não está com ciúmes? Ah, quem nunca? Então, tu, né, igual do português, e o teu possessivo. Sigamos. Se, conjunção, certo? E o se, advérbio, né, de afirmação. Tá? Si quieres, depois hacer um pastel de chocolate ahora. Então, lembrando aqui o que significa pastel. Não, tem nada a ver com o que vocês estão pensando não, viu? É bolo, tá? Então, se queres, depois hacer... Se você quiser, eu posso fazer um bolo de chocolate agora. Sim, claro. Então, aqui nós temos a conjunção, né? E aqui nós temos o advérbio. O próximo, tá? Confesso que tá acabando, viu, pessoal? Só mais esse. Pronome pessoal ser e o verbo saber sei. Nessa forma fica assim em espanhol, tá? Se olvidou de comprar pão. Então, ele se esqueceu de comprar o pão, tá? Então, pronome pessoal reflexivo, tá? Não sei onde está a padaria. Certo? Não sei onde fica a padaria. Não sei onde está a panaderia. Né? Então, é mais questão de vocabulário, tá? Esse conteúdo e conhecimento. E por fim, tá? Nós temos aqui os sinais de pontuação. La coma, né? Vírgula, pausa. El punto, ponto. Ponto e vírgula, el punto e coma. Los pontos suspensivos, né? Que é as reticências, tá? Los signos de interrogação, lembrando que em espanhol, né? Todo mundo sabe. As orações interrogativas e exclamativas são cercadas pelos sinais de pontuação, sendo que o primeiro ele é invertido, tá? Parênteses, cochetes, comídias, né, as aspas, la raya e guion. Então, cuidado aqui para não confundir, tá? Aqui é o travessão, tá? Que marca o diálogo. Isso aqui é o hífen, tá? Guion. La diéresis ou crema, em português a gente não usa mais, mas em espanhol continua, tá? La barra, asterisco e o signo de parágrafo, tá? O parágrafo. Bom, aqui eu finalizo a nossa segunda videoaula, tá? Foi curtinha, graças a Deus. Lembrando que eu vou encaminhar para vocês 2 TDzinhos simples com os conteúdos do livro, tá? Então, é os conteúdos que a gente já viu, não é conteúdo novo não, tá bom? Então se divirtam, crianças. Tchau, tchau, até mais. Forte abraço.